Já estamos com o doutor Gazola na linha. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem os ouvintes? Agora sim, opa, estou com a imagem agora do doutor Gazola. Parou de chover a Erechim ou não, professor? Muita chuva agora. Voltou a chover hoje. Poxa vida, não dá uma trégua, né? Conseguiram pelo menos aproveitar essa trégua aí, alguns produtores, para poder fazer o replantio ou ainda está uma situação muito complicada? É muito produtor fazendo o primeiro plantio, né? E sim áreas de replantio sendo feitas, mas deu uma trégua de um dia, né? Quando enxugou o solo, o produtor entrar, voltou a chover. Mas isso não é geral no estado ainda. A chuva está ganhando forma ainda. Ela começou agora de manhã. Bom, e daqui para aqueles que conseguiram plantar, ontem nós comentamos, inclusive o professor mostrou as imagens quando estava chegando lá em Chapecó, né, as imagens aéreas ali da região toda, né? Muita água indo para os rios, né? Muito solo, muito fertilizante. Essa situação, infelizmente, encarece mais ou tira o lucro, exige mais ainda do produtor nesse sentido, né? Reduz a margem para ele que já está apertada também, professor? Exatamente, exatamente. E pior que isso, de ter margem reduzida, é ter chance de replantio, né? Porque nessas condições de chuva no sul, tem chance de dar replantio dessas áreas agora ainda. Porque tem chance de patógeno, de dumping off, de perder por dano de imbibição, de perder por selamento de solo, que tem muitos solos siltosos ou com muito argilosos, né? Então, uma chuva pesada, se ela for mais torrencial, agora está chovendo uma chuva mais leve, mas se ela for torrencial, acaba causando selamento do solo e aí impede a saída das sementes. E fora os patógenos, né, doenças do solo, seja pela umidade, até mesmo depois quando acaba chovendo. Professor, temos duas imagens aí, eu gostaria que comentasse em cima daquilo que lá de Pranchita, no sudoeste do Paraná, chegou esse vídeo e essas imagens também mostrando o tamanho, o enraizamento, né? Essa é, na verdade, de Pranchita, né, da Vida Luz. Essa é de Pranchita, né, mostrando o tamanho da raiz dessa soja aí. E olha só, lá tem um enraizamento muito bom. Esse é adequado, ela, num tamanho de uma raiz como essa, exige muito do desenvolvimento da planta. Está em condições ideais ou não? Sim, ajuda muito a planta nessa fase inicial, principalmente isso nos dois cenários, né? Se está muito chuvoso ou está muito seco, né? A raiz sempre é importante, né? Então, quanto mais a raiz está muito ligada a cultivar, mas é uma dinâmica muito ligada à qualidade de sementes, principalmente no desenvolvimento inicial. E a gente pode ter impeditivos nas regiões em função de compactação de solos, né? Regiões muito secas, mesmo tendo chuva agora, que nem o Cerrado, nós temos uma restrição natural em função da própria pouca disponibilidade de água, que faz com que as raízes se expandem, mas acaba ao mesmo tempo limitando porque o solo seco ele é mais compactado, né? Então, cria uma associação aí, dificultando plantas, aí mostrando, nesse caso, uma raiz bem desenvolvida mesmo. Bom, e de alguma forma isso varia muito para cada região. Lógico que tem a semente, provavelmente foi plantada no período certo, na profundidade certa também, para poder atingir esse tipo de enraizamento aí que a gente vê que é bem, bem longo, né? Exatamente, isso mesmo. São vários critérios para nós ter uma planta, a gente chama livre de estresse de ambiente, consequentemente ela vai conseguir performar de uma forma mais adequada, explorar o ambiente. Claro, o ambiente tem que ter para entregar, né? E consequentemente desenvolver mais plantas, né? O que preocupa muito, Sérgio, é no sul, por exemplo, o período vegetativo muito chuvoso para a planta de soja, ela tende a desenvolver pouca raiz. E isso é muito preocupante, porque quando a gente cruza com uma previsão de seca em janeiro, fevereiro e março, uma previsão até o momento seco aqui no sul, a gente tem uma situação de plantas que tiveram muita chuva no vegetativo, consequentemente desenvolveram pouca raiz, e depois tem um período muito seco e elas estão com pouca raiz. Já o cerrado, a gente tem o contrário, né? A gente teve um período seco no início, quem conseguiu implantar e a planta se desenvolveu e não morreu pelo calor, né? Ela está desenvolvendo raiz. Vindo as chuvas, ela expande. Então, ela está mais preparada para as etapas subsequentes, né? Então, são É. dois mundos diferentes. Seria o ideal que todas as lavouras tivessem algo semelhante como essa de pranchita. Inclusive, a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo que foi encaminhado também, para que a gente possa observar. Dá uma olhadinha, solta as imagens e o vídeo da Vida Luz. Aquela tá quase desse tamanho.
Lavoura, bem já Boa fechando, lavoura, né? né, Uma condição professor? adequada. Ela Esse está é bem privilégio verdinha, de né? regiões que pegaram chuvas, né? E o Paraná teve regiões assim. Olha só, é como dizem, né? Um verdadeiro alface, né? É, muito bom. Olha só. E começou, inclusive, já ter a formação lá das vagens, né? Já na floração. Ele Sim, mostra exatamente isso, né? Está numa fase muito boa, né? exatamente. Muito boa. Tem que levar à risca as aplicações de controle de pragas e doenças, né? Como ponto principal. Planta daninha remanescente, uma área dessas já escapou, né? Pode vir alguma coisinha no final do ciclo, a gente controla lá no final, mas pragas e doenças, né? Principalmente manejando aí, nesse momento para frente, percevejo, né? Que entra no pico da curva de maior incidência de percevejo na cultura. Então, tem que estar muito atento, porque o percevejo causa muitas percas. E Também tem ferrugem, né? isso, né? Paraná tem muito alerta de ferrugem. De Ferrugem ferrugem zero. também, né? Ferrugem Uhum. também. A quedas, 7 quedas ao sul do Mato Grosso do Sul, também tem essas imagens que o Valério Rocha mostrou e vai mostrar para a gente. Soja também por lá está crocante, um verdadeiro crocante no bom sentido. Não naquilo que a gente tem visto anteriormente, né? Da soja seca, pelo contrário, então um verdadeiro alface. Essas imagens aí de 7 quedas lá no sul do Mato Grosso do Sul. Dá uma olhadinha, professor. Vamos lá, Davi. Fala, João Batista, e os amigos do Tempo e Dinheiro. Aqui é o Valério aqui de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Aí, João Batista, a chuva que tá caindo pra nós aí. Hoje choveu praticamente o dia todo. Agora já tá no final do dia aí, ó. Chuva que tá vindo. A soja aí, João Batista, tá que é um alface aí, ó. E tá vindo mais chuva, João Batista. Tempo pra nós aqui tá colaborando. Até agora as lavouras estão em espetáculo. Chuva que Deus manda. É isso aí, João Batista. Um abraço aí pro Brasil. São situações distintas, né? Exatamente aquilo que a gente tem, né, dos extremos, né? Umas regiões a falta de chuva, em outras a condição ideal. E essa lavoura está muito bonita também, né, professor? Exatamente. Muito bonita mesmo. Agora, professor, rapidinho, e com relação à safrinha que vem por aí. Muitas preocupações já com milho, e lógico, que vem, deve também enfrentar problemas, porque a janela vai ficar bem estreita também para algumas regiões, não? Exatamente, a gente tem que pensar agora em implantação do algodão daqui para frente, nessas áreas que estão sendo colhido soja, e a implantação do milho safrinha, né? Então, a gente tem mais em mente o milho, mas parte do Brasil tem o algodão, que é muito representativo para o Brasil, né? Então, esses dois pontos, o que o produtor precisa? Voltar lá atrás, nós relembrar as técnicas de plantabilidade, né? A janela está apertada, o produtor tem que ter calma nessa condução, né? Isso é muito importante, esse bom plantio e esse estabelecimento da planta de milho, tanto de milho quanto algodão, né? Ambas precisam uma boa distribuição e uma boa emergência para conseguir performar, principalmente o milho, que vai estar com a janela apertada, né? Nós começamos a falar agora de plantio de milho, mas ele vai se intensificar janeiro e fevereiro, né, em muitas regiões. Então a gente precisa estar atento, né? E tem muito ataque de cigarrinhas também em algumas regiões, né? Não só no pasto, né? Também o risco para essa safrinha que vem por aí. Combate deve ser efetivo, prevenção também, não, professor? Exatamente, a gente tem muito caso aí de lavoura com muito problema de cigarrinha no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem essa primeira safra de milho. Então, a tendência, nós temos um impacto muito grande da cigarrinha, tendo em vista também a diminuição das áreas e a pressão que nós teremos, né? Então, muito importante esse olhar aí dentro desse processo, né? E lembrando que a gente fala muito milho safrinha do Paraná para cima, né? Mas o Rio Grande do Sul também tem uma segunda safra de milho em cima do feijão, que se dá agora aí em janeiro e fevereiro, né? Um segundo plantio de milho. Poucos sabem disso. Tá certo. E o feijão que tem batido preços recordes aí, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Professor, alguma consideração? Vai viajar, vai permanecer aí em Erechim até a próxima turnê pelo Brasil? Turnê é um modo de dizer, né? Vai visitar e trabalhar e muito, né? Com certeza, com certeza. A gente está começando os trabalhos de dessecação aí, de final de ciclo nas regiões já que estão começando colheita, né? O pessoal preparando as equipes
que o ano de El Niño é um ano que demanda muito dessecação, né? Então a gente está trabalhando muitas agendas para atender todo mundo, né? Devo permanecer aqui no Rio Grande do Sul, né? Próxima semana já tenho viagens aí para algumas regiões do Brasil, mas essa semana encerramos por aqui, né? Comentou do feijão, Sérgio, é importante lembrar, o feijão está tendo muita dificuldade de estabelecimento, né? Tipo, São Paulo está colhendo feijão, mas o Sul tem feijão florando, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que enfrentou todos esses problemas de chuva, né? Então, tendência é de uma queda no Sul aí nessa primeira safra de feijão. Tem isso também. Aí, diante dessa falta, quebra, os preços dão uma disparada, principalmente o carioca e o preto, né? O preto, principalmente, aí no sul do país, né? No estado do Paraná, né? Posso estar enganado, mas é o principal produtor nesse momento do feijão preto. Não é isso, professor? É isso mesmo. Tá certo. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação. Lembrando que o professor Alexandre Gazola, doutor Semente, conosco sempre. As pessoas, os produtores interessados na participação dele podem entrar em contato, que ele vai fazer toda a análise, vai dar toda a consultoria necessária e, lógico, aquele que está atento a tudo o que acontece, né, nesse Brasil afora, direto do Rio Grande do Sul, de Erechim, para o Brasil e para a América do Sul, por que não? Grande abraço, professor. Exatamente. Obrigado e abraço aos produtores. É isso aí, até mais.